dia 1º de março, quinta-feira, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro por suas vezes males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Pai Abraão, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós iniciamos este mês de março, estamos dentro do tempo da Quaresma, tempo em que nós somos convidados a poder sempre olhar para a nossa consciência e nos preparar espiritualmente para podermos viver a festa da Páscoa do Senhor. Nós acompanhamos aqui um evangelho muito curioso, uma parábola que Jesus conta de um rico e um pobre chamado Lázaro. Os dois morrem, um vai para o lugar de tormento, o homem de posses, e o pobre Lázaro que vai para junto de Abraão. E acontece esse diálogo em que o homem pede para que Lázaro molhe pelo menos a ponta dos seus dedos. E nesse mesmo diálogo, portanto, Abraão explica que não se pode ir até ele devido ao grande abismo que existe. Depois, então, pede para que Lázaro possa ir avisá-lo, ou avisar aos familiares, porém, esses familiares vivos, portanto, Abraão diz não, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Meus irmãos, é uma parábola hoje que nos ajuda a poder pensar na realidade espiritual da nossa vida. Nós, como cristãos, acreditamos na vida eterna. Nós, como cristãos, acreditamos que a vida não termina com a morte, mas a vida continua para sempre com Deus, numa realidade que nós chamamos de realidade espiritual. Vocês sabem que aquilo que acontece depois da morte é uma das grandes perguntas existenciais da nossa vida. E por isso, então, essa parábola nos ajuda já a poder compreender que até mesmo no Evangelho, e o próprio Jesus nos fala que existe uma vida após a morte. Portanto, não devemos nos deixar angustiar por uma pergunta existencial da nossa vida, mas, pelo contrário, reconhecer que aqui nessa terra nós já podemos preparar a vida espiritual que um dia nós iremos receber no céu. Portanto, meus irmãos e irmãs, que hoje com esse evangelho nós possamos pensar na resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Portanto, o que a fé me ajuda hoje a me preparar para um dia poder receber a vida eterna? O que a palavra de Deus me ajuda a poder pensar? Aquilo que eu posso perceber da presença de Deus pode me ajudar para entender sempre mais a vida eterna. O que eu entendo da vida eterna? São as respostas que hoje o Evangelho nos convida a poder refletir. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.